Eu vou querer falar sobre Números 27 e Números 36. E também sobre orgulho e preconceito. E antes de começar o vídeo, eu vou botar numa musiquinha. Elas não se conformaram com a condição de exclusão. Só queriam ter direito à partilha, trazer de volta a Israel o nome do seu pai e tomar posse da terra prometida. Filhas de Zelofeade não se intimidaram, não temeram as circunstâncias e clamaram por justiça. Moisés, peça ao Senhor que restitua o que eu perdi. Moisés, peça ao Senhor para que salve a minha casa. Isaías achou justo o pedido das filhas de Zelofeade e com toda a sua autoridade mudou a lei para que fossem abençoadas. Espírito Santo é o seu intercessor, a sua causa advogado é o Senhor. Semelhanças. Zelofeade tem 5 filhas: Noa, Ogla, Milca e Tirza. E o Mr. Bennett tem 5 filhas também, que se chamam Jenny, Elizabeth, Mary, Catherine e Lídia. As duas histórias estão falando sobre heranças e sobre casar as filhas. E é muito interessante isso daí, né? Que também tem os primos querendo casar com as primas, por causa da questão da herança. E eu acho muito estranho, né? A história da Jane Austen ter essa certa semelhança com a Bíblia, né? E é interessante, né? A Jane Austen era filha de um reverendo, era filha, acho que, de um pastor, se eu não estou enganada. Assim, Zelofeade, ele tinha morrido e ele só tinha 5 filhas, não filhos. Aí as filhas dele chegaram até Moisés, pedindo a Moisés que elas queriam herança, porque elas queriam, né, a herança. E a gente sabe que geralmente quem levava a herança, antigamente, eram os homens e geralmente filhos mais velhos. Desculpa, eu tô meio engasgada aqui. Números 27, verso 4. Porque se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos, dar-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam retamente, certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Verso 8. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis a seu parente, aquele que lhe for mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. E depois que as meninas pediram a Moisés, né, esse direito, e Deus deu esse direito a elas, chegaram os tios delas e chegaram uns caras aqui, né, aqui em Números 36. Eles querendo reclamar sobre isso, né. Ao que parece ser, eles não queriam que a herança, né, da tribo fosse para as outras tribos. Então, em Números 27, verso 6, está escrito assim: Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: Sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo de seus pais.
Verso 8. E qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da geração da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Ou seja, não ter aquela bagunça de exemplo, a tribo de Isacar passar a herança para a tribo de Zebulon, entendeu? Para não ter essa bagunça. Aí no final da história, as 5 meninas, elas decidiram, vamos casar com os nossos primos, que são os filhos dos tios delas, os irmãos, creio eu, que sejam os filhos de... os irmãos de Zelofeade. Se não for de Zelofeade, é da mãe. Mas contanto que era da tribo de José, né? Da tribo de Manassés, que eles são. E eu acho muito interessante essa história de orgulho e preconceito, que no livro da Jane Austen tá lá falando. Eu tinha lido um blog, né? Eu vou ver esse blog aqui, que se chama Jane Austen, PT, né? Portugal, .sapo, PT ou Portugal, alguma coisa assim. E esse site estava tentando explicar que eu queria entender melhor, né? Se a história da Jane Austen sobre as meninas, sobre as 5 filhas do Mr. Bennet é verdade. Se elas tinham que realmente... a herança do Mr. Bennet tinha que ir pro Collins, que é o primo delas. Ao que tudo indica, né? No livro, na história, né? Por enquanto eu só tô passando imagens aí do filme. Mas o que acontece? Ao que parece ser, no livro, o Mr. Bennet, ele não é exatamente dono daquelas terras. Aquelas terras foram dadas a ele e a pessoa que é dona daquelas terras gostaria que essa herança fosse para um filho do Mr. Bennet, não para a filha, porque essa pessoa queria que fosse alguém de sexo masculino, não feminino, porque talvez haja uma teoria que não queriam que as garotas caíssem nas garras de um mau caráter, tipo o Rick, eu esqueci o nome desse cara aí que tá na tela. Mas ele é meio que um golpista dentro do filme e dentro do livro. Então, tem essa teoria aí. E eu acho interessante, né, que nessa época, né, na Inglaterra, a Inglaterra era um país cristianizado. E eu acho muito interessante que eles preferiam dar a herança para um cara que era o primo e não as filhas. Porque eles teriam medo que as meninas, né, as moças não pudessem herdar as terras, porque elas não teriam exatamente inteligência, né? Isso aí eu acho interessante. Enquanto que na Bíblia é ao contrário, porque na Bíblia tá falando que é para as filhas receberem antes dos primos, antes dos tios. E, assim, as filhas de Zelofeade, elas aceitaram se casar com os filhos dos tios delas, mas elas poderiam ter se casado com qualquer rapaz da tribo delas. Mas elas escolheram com os filhos dos tios, né? Mas eu acho muito interessante isso daqui, né? E no livro, né? Ao que parece ser desse blog que tava falando sobre o livro, a tal pessoa que era o dono da terra, né? Das terras do Mr. Bennet, é uma pessoa que queria que fosse alguém da linhagem, um parente mais próximo, que fosse masculino. Mas eu acho muito interessante que naquela época as pessoas geralmente eram o quê? Eram religiosas e alguns tinham acesso à Bíblia. E provavelmente essa pessoa que era dona das terras podia ler a Bíblia. E eu acho interessante que não tinha esse incentivo das pessoas obedecerem os antigos mandamentos. E um dos antigos mandamentos da Bíblia é que as meninas recebessem a herança antes dos tios, antes dos primos. Exemplo, se fossem filhas do cara, exemplo, mais velho. Porque o Zelofeade, ao que parece ser, ele é o mais velho, né? E elas queriam a herança delas. E Deus permitiu que elas recebessem a herança. Só que falou que era para elas se casarem com alguém que fosse da tribo do pai delas. Ou seja, elas poderiam ter se casado com qualquer pessoa da tribo, mas elas preferiram casar com os filhos dos seus tios. E isso que eu acho muito, muito interessante, cara. Que, exemplo, certas leis que Deus ele dá pra gente, a gente não segue. Ou pessoas não querem seguir as leis. Porque realmente tem alguma coisa que não deixa, pode ser preconceito, essas coisas assim. E eu achei muito interessante. Assim, leem o blog, né, dessa pessoa aqui que fala sobre isso, eu achei muito estranho. Por que os donos, que seria muito mais além do Mr. Bennet, não deixariam as meninas? Será que era realmente por elas talvez serem tolas por cair na mão de um golpista? Assim, teve uma que caiu, né, a tal da Lídia. Mas as outras eram muito inteligentes, tipo, a filha, a segunda filha mais velha, era a Elizabeth, ela era muito inteligente, gente. Ela poderia dar conta disso daí. Ela não é bobinha, não.
Isso aí que eu acho interessante sobre esse livro, que estava retratando um pouco da época lá da Jane Austen. Isso aí que eu acho muito interessante. A Elizabeth, ela de fato é a filha mais inteligente, né? Tanto que era a favorita do pai. E ela sempre questionava as atitudes meio erradas da mãe. Agora a filha mais velha, a Jane, ela era meio muito ingênua, né? Mas a Elizabeth, ela pergunta as coisas, ela fala com as pessoas, entendeu? E na verdade ela soube que aquele cara lá, que enganou a irmã dela, né? O Wickham, não prestava por causa que ela perguntou pro Darcy. E o Darcy falou pra ela, né? E eu acho muito interessante, né? Que o Darcy é um cara inteligente e ela é uma moça inteligente. Então é aquele negócio, né? Quando duas pessoas inteligentes se juntam, é por uma coisa boa. Se bem que eu acho que teria sido muito melhor o Darcy ter deixado a Lídia ter se dado muito mal nessa história, sabe? Não ter ajudado a Lídia. Eu acho que a Lídia não merecia. Ela tinha que aprender uma lição. Mas o Darcy é muito bom. Ele pensa nele e acaba que ele não pensa muito mais além. Ele é muito inteligente. Mas quer saber? A Lídia de qualquer jeito vai aprender essa lição, sabe? Com o casamento horrível que ela arranjou. Essa ideia maravilhosa de fugir com aquele cara. Nossa, cara, Darcy, esquece. Você realmente fez com que ela aprendeu a lição dela da pior forma possível, cara. Melhor cunhado que esse não existe. E eu vou acabar o vídeo por aqui.